Aoi, que é a filha de Tsubaki, a garotinha que parece a Suzune. Acho que tá dando pra entender. Agora a missão dele é ir atrás da Aoi, a filha de Tsubaki. Para quem não tá entendendo, tô atrás de uma garotinha, parece a Suzune. Essa garotinha, ela quer se sacrificar para conseguir as folhas da árvore da vida para curar a mãe dela que está numa fase de doença terminal. E a missão do Naruto é salvar ela do sacrifício que ela quer fazer para obter essas folhas que está sob o poder da